Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o livro Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut, publicado aqui no Brasil em 2020 pela editora Intrínseca. Mas antes de falar sobre esse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Piano Mecânico não é o meu primeiro contato com a escrita do Kurt Vonnegut. Eu já conheci esse autor pelo livro Cama de Gato, que foi publicado pela editora Aleph. Tanto que aqui no Brasil, os livros do autor já foram publicados pela editora Intrínseca e também são publicados pela editora Aleph. Então, cada uma delas consegue explorar de alguma forma o catálogo desse autor. Esse livro, Piano Mecânico, na verdade, ele faz parte do meu desafio de 12 livros para 2025. Ele foi o meu livro do mês de junho. Então acabou que eu tive um pequeno atraso na postagem dessa resenha, então eu gostaria de falar alguns pontos que acabaram me distanciando, e isso eu já vou trazer bem inicialmente desse livro ao longo da leitura. Digamos que a minha experiência pela segunda vez com o Kurt não foi das melhores, então eu pego como base quando eu li pela primeira vez Cama de Gato. Eu acho que consideravelmente eu gostei muito mais do que o enredo que foi tratado aqui em Piano Mecânico. Mas não a ponto de achar o livro ruim, é justamente um ponto que faz muito sentido e claramente eu espero que as pessoas consigam distinguir isso. Infelizmente, se o livro não funcionou para mim, não significa que não vá funcionar para você. Eu vou trazer aqui alguns dos pontos que acabaram me incomodando no desenvolvimento do livro, e aí, obviamente, cada um precisa passar pela experiência e ver se o livro vai realmente funcionar com cada um. Em Piano Mecânico, nós somos apresentados a uma sociedade que está totalmente dominada pela tecnologia, pela automação, e ela acaba sendo classificada entre engenheiros e a classe operária. Dentro desse contexto, há uma outra narrativa, ou que eu acho que é o principal plot aqui do livro, que nessa sociedade as pessoas acabam sendo medidas ou a sua importância é considerada de alguma forma através do seu QI, da sua inteligência. Aqui nós somos apresentados ao Paul Proteus, que digamos é o grande protagonista daqui, e ele é um engenheiro de grande sucesso, então se adequou a essa sociedade, mas ele, em um determinado momento, com a chegada de alguns personagens, um especificamente, ele fica se questionando sobre se esse sistema ele é tão viável assim, essa forma que a sociedade acabou passando a funcionar, e aí surge aqueles dilemas que não, justamente não seguem um caminho clichê, mas talvez de tanto que isso acaba sendo retratado de alguma forma em livros de ficção científica, toda essa questão da briga, né, ou da melhor posição entre tecnologia e seres humanos, ainda que esse livro tenha sido publicado lá atrás e tenha, assim, a sua importância histórica dentro do gênero de ficção científica, eu acho que a trama principal aqui, ela acaba se perdendo pelos excessos, digamos assim, e os personagens eles não causam nenhuma conexão com o leitor, ainda que ainda assim existam pontos bem positivos aqui nesse livro. Essa sociedade que nos é apresentada sob o nome de Ilion, ela também se estrutura de forma geral, e não por isso o que eu disse anteriormente, essa divisão de classes que, na verdade, vai funcionar aí como uma divisão por meio da sua inteligência. Então, já que nós temos os engenheiros e a classe operária, obviamente nós sabemos quem seriam essas pessoas que estão conectadas aos níveis mais altos, digamos, estrategicamente. Então, esse livro, ele traz algumas questões bem pertinentes e aqui, dentro de todo o contexto, essa sociedade, ela vem aí de um passado até que bem recente, onde eles vivem as consequências de uma terceira guerra mundial e por isso dentro da história se faz necessária essa classificação, e aí o livro caminha boa parte
das suas páginas estabelecendo esse sistema de divisão de sociedade. Então, em muitos momentos, isso acaba sendo explicado com uma certa exaustão, e aqui o livro, que é narrado em terceira pessoa, traz alguns elementos que vão sendo entregues ao leitor e que confirmam, na verdade, toda essa problemática do momento em que a sociedade não consegue lidar, digamos que uns com os outros, e aí, muito na verdade, o sistema aqui acaba seguindo por um lado muito mais ditador do que preocupado com toda essa questão de ou você é o mais inteligente, você vai ocupar as melhores posições, ou por algum motivo você não está se adequando também a se tornar ali um membro da classe operária, que na maioria das vezes é representada de uma forma bem marginalizada, o que o livro deixa aí bem claro nas suas descrições. Então, as falas dos personagens você consegue às vezes distinguir muito claramente. Então, quem está ali entre os engenheiros e quem está ali na classe operária, e muitas das vezes esses personagens trazem dentro de suas falas esses contextos que exemplificam muito bem todo o percurso narrativo que você vai precisar fazer aí ao longo de quase 500 páginas. O protagonista do livro, ele vai assumir algumas ações que são bem pertinentes a, digamos, personagens que em algum momento acabam se distanciando desse sistema que ele viveu há tanto tempo. Então, o Paul Proteus, ele tem isso de, em alguns momentos, estar ali conformado com essa divisão, mas em determinado momento, a partir de vários questionamentos que ele se faz, ele acaba, digamos, lidando com algumas pessoas. Ele tem a esposa dele que se chama Anita, ele tem um amigo que vai se mostrar aí bem revolucionário. Então, ele lidando e convivendo ali com pessoas que também vão demonstrar, de certa forma, uma inquietação em relação a essa divisão de classes, e principalmente quando, em determinado momento do livro, essas classes acabam, de alguma forma, se enfrentando, não no sentido dessa palavra, de que há um enfrentamento, digamos, de força, mas, digamos, de cada uma questionar, e aí nós temos como principal é, representante aqui o Paul, obviamente, já que ele é o protagonista desse livro, mas eu acredito que trazem algumas nuances, e aí o Kurt, ele estabelece para esse protagonista a missão de, digamos, quebrar essa corrente de divisão de classes. Piano Mecânico apresenta uma crítica social bem direta, então o Kurt, ele acaba trazendo algumas questões bem interessantes, e ele dá uma visão do futuro em que a tecnologia se tornaria tão indispensável. Então eu acho que esse livro consegue abarcar muito bem esses pontos. Esse que é o primeiro romance que ele escreve, foi lançado em 1952, então os Estados Unidos está passando aí principalmente pelo pós-guerra, então o autor acaba estabelecendo de forma bem interessante todo esse contexto, e ele traz também experiências que ele teve, né, em empregos, em um emprego anterior, antes de ele escrever esse livro, e obviamente que essa é a estreia dele como romancista. Então tem toda uma questão dessa linguagem mais direta que ele traz para esse livro, e que eu acho que funciona em alguns momentos, mas em outros acaba incomodando, e foi justamente um dos pontos que acabou me distanciando de gostar desse livro, como eu gostei do Cama de Gato quando eu li ano passado. Sendo mais direto aos pontos que eu considero que talvez tenham prejudicado a minha experiência de leitura aqui, e entre os dois livros que eu já li do autor, esse eu tenho me conectado menos. Então eu acredito que todo o contexto acaba não trazendo, digamos, personagens que façam você se conectar com esse tipo de história. Então eu senti um certo distanciamento,
o protagonista aqui, ele tem algumas ações que acabam sendo muito mais reflexivas do que ter um objetivo de realmente mudar, já que seria essa a grande proposta do livro, de ter essa discussão. Então, eu acredito que ele está ali num lugar muito privilegiado para poder lutar sobre uma questão que, de certa forma, ele usufruiu ao longo da sua vida e eu, digamos, que não consegui ver essa empatia desse personagem com a classe que estava ali sendo marginalizada. Personagens secundários que alguns não agregavam em nada à trama e outros personagens que só estavam ali, digamos, pela revolução em si e de certa forma isso acabou me incomodando. Então tem alguns, digamos, parágrafos que são bem extensos e reflexivos e que também não agregam muito ali para que você consiga ter uma experiência melhor. Então, não é assim, longe de mim querer dizer que o Kurt Vonnegut é um autor ruim com esse livro, obviamente que não é isso, mas esse certamente no ranking dos dois livros que eu li dele, esse certamente ficaria ali na última posição, justamente por eu ter encontrado algumas dificuldades de me conectar tanto com esses personagens quanto com o contexto geral, ainda que existam pontos bem positivos aqui na minha experiência de leitura. Apesar de não ter funcionado para mim, fica essa recomendação de leitura. Você com certeza vai encontrar pontos positivos, assim como mesmo eu não gostando tanto do livro, acabei tentando assimilar aí alguns pontos positivos, mas infelizmente hoje, se eu tivesse que fazer um ranking das minhas piores leituras de 2025, o Piano Mecânico ocuparia ali o primeiro lugar, porque realmente essa leitura não funcionou para mim, mas eu acho que vale muito a pena você dar a oportunidade de ler esse livro e também se abrir às reflexões que estão aqui, principalmente toda essa questão de dependência da tecnologia. Eu acho que isso está muito atual e se nós fôssemos pensar, o Kurt estava muito à frente do seu tempo quando escreveu isso. Que aqui algumas questões aqui, se você for trazer para o presente, elas estão acontecendo e dão sinal e dão sinais, na verdade, de que coisas parecidas, não digo essa divisão de o mais inteligente e separar por uma classe operária, mas coisas aqui que realmente apontam para um futuro não tão breve. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta e todo domingo. Além disso, você pode me seguir nas outras redes sociais, os links estão aqui embaixo. E eu volto no mês de julho com o próximo livro do Desafios de 12 Livros para 2025. Muito obrigado para os novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Muito obrigado para você que ficou até aqui nesse vídeo e até o próximo.